A paz do Senhor. Meu nome é Bruno Kitazawa, essa é minha esposa Patrícia e o Mê, nossa filha. E nós somos missionários da Igreja Metodista, né, Centenário. Algumas pessoas já nos conhecem e nós queremos falar a respeito do nosso chamado hoje, como começou. Nunca em vão a lágrima do crente, lágrima é semente de um sonho que vai se realizar. Eu sei que você tem chorado. E no ano de 2003, nós nos convertemos e já recebemos o nosso chamado. Nós começamos a buscar e no meio de uma reunião de oração, foi até engraçado porque eu não conhecia a palavra e um irmão apontou para mim e disse assim: varão, o Senhor te quer em outra nação. Aí eu olhei para trás e eu falei assim: ué, mas o que é varão? Aí o cara olhou para mim de novo e falou: varão, é contigo mesmo que eu estou falando. Come da palavra que o Senhor te quer em outra nação. Aí eu fui perguntar a algumas pessoas da igreja: o que é varão? Pô? E o que está acontecendo que eu não estou entendendo ainda? E as pessoas me explicaram que, né, Deus tem um chamado para mim. E eu comecei a lembrar a respeito do Japão, porque eu morei lá durante 2 anos, mas eu não era crente ainda e eu fiquei entediado lá no Japão. No dia que eu saí do Japão, o rapaz perguntou se eu tirei o reentry, que é um documento para poder entrar no Japão novamente. Eu falei que não queria mais, que eu nunca mais voltaria para o Japão. E a partir daí o Senhor começou a trabalhar na nossa vida. Nós começamos a buscar em oração, na palavra, e Deus começou a trazer confirmação. Uma dessas confirmações foi quando nós fomos para o retiro de carnaval, e eu dentro do meu coração fiz um propósito com Deus. Falei assim: eu quero que o Senhor fale comigo nesse carnaval, nesse retiro, confirma esse chamado no nosso coração. E no primeiro dia do retiro, na parte da manhã, a Patrícia acordou e falou: amor, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente estava entrando no avião. Aí eu comecei a dar glória a Deus e fiquei feliz. Patrícia não sabia de nada do propósito. E acabou que Deus foi confirmando através de várias coisas, pessoas se levantando através da palavra. E esse tempo foi gerado um amor muito grande por essa nação. Lágrima é semente de um sonho que vai se realizar. E aí a gente continuou, né, com isso no coração. A gente via que realmente era de Deus o chamado do Japão para nossa vida. Mas mesmo a gente sabendo que era um chamado de Deus, a gente também sabia que ainda não era o tempo. E a gente estava se preparando, a gente preparava a documentação, insistia de ir, mas a gente sentia que tinha algo que era para acontecer ainda. E aí a gente continuou na igreja lá, orando, e a gente decidiu fazer a cura. Aí nós entramos na cura como alunos, fizemos a cura, se identificamos, fomos muito tratados lá. E aí a gente decidiu ficar como obreiro da cura nesse tempo, enquanto a gente não exercia realmente o nosso chamado. E aí na cura a gente começou a trabalhar e na área de libertação, de oração. Era uma bênção, mas a gente sentia que faltava algo. E aí eu falava para Bruno, agora tem o Dínamos, vamos fazer o Dínamos? Aí ele, vamos ver. Aí a gente foi orando, né, pedindo confirmação para Deus. E aí a gente decidiu fazer o Dínamos. Só que entre isso, eu estava trabalhando, né, eu trabalho assim, sempre trabalhei desde os 15 anos de idade, com a minha carteira assinada. Eu sempre gostava de falar isso, que eu sempre trabalhei. E aparecendo oportunidades boas, porque eu trabalhava na área de escritório, e aí aparecendo boas oportunidades, e de repente Deus falou pra mim que era pra eu largar o emprego. E aí a gente, na nossa situação, a gente já não tinha nossa casa própria, né? E a gente estava começando a consertar a nossa vida, porque a gente tinha vindo do mundo bem destruído. E aí a gente ficou naquela dúvida. Eu falei: Bruno, Deus tá mandando eu largar o emprego. Aí ele: amém, Deus tá mandando. E Deus confirmou. E aí realmente eu larguei o meu emprego, mas isso tudo já era obra mesmo de Deus, porque eu tinha muita dificuldade em largar as coisas, a cidade. Eu pensava em fazer uma faculdade, ser uma advogada,
comprar nossa casa própria. Então eu não queria largar meu emprego, eu queria continuar vivendo minha vida normal aqui na cidade. E aí a gente pensou, não, Bruno, é de Deus, Deus quer que eu saia, é um tratamento na minha vida. E realmente foi um tratamento, porque eu comecei a ser uma pessoa mais submissa, a Bruno, mais dependente de Deus, porque eu achava que eu trabalhando o meu dinheiro, eu compro minhas coisas, eu não preciso de mais nada, mais ninguém. E aí eu descobri que, eu em casa, sem trabalhar, eu descobri que eu era uma pessoa dependente totalmente, que eu não tinha como viver pelas minhas próprias mãos. E aí eu falei, não, é isso mesmo, Deus não quer que eu trabalhe. Muitas vezes eu tinha vontade de voltar a trabalhar e Deus falava, não volta. Mas já era uma maneira de Deus me desprender dos bens, me desprender da nação, porque eu sou uma pessoa muito apegada a família, coisas, a pessoas. Então essa foi uma maneira que Deus teve para me afastar mesmo, me deslocar um pouco dessa área para eu poder fluir mesmo em Deus no que Ele queria para a nossa vida. E aí nós fomos pro Dínamos, nos formamos. E aí quando a gente se formou no Dínamos, a gente falou, não tem jeito, é missões, a gente tentou fugir um tempo, mas não tem jeito, é a área que Deus quer a nossa vida. E isso é tremendo porque às vezes a gente foge do propósito, a gente foge da vontade de Deus. E a gente é infeliz quando a gente foge. E eu e Bruno, toda vez que a gente fugia, toda vez que a gente se afastava da vontade de Deus, a gente começava a sofrer. E falava, não, Patrícia, vamos voltar pro caminho de Deus, que é missões. E aí a gente começou a sonhar em ter a Yumê, né? Ter a nossa filha. E aí eu falei, cara, a gente tem missões, a gente, né, tem nossa vida toda preparada, a gente vê que nossa vida é uma mala, a gente costumava dizer, a gente não tem nada, a nossa vida e nossos bens materiais é só uma mala. Porque é realmente o que Deus sempre teve pra gente, desde que a gente se converteu, desde 2003. E aí nisso Deus começou a colocar no nosso coração o desejo de ter a nossa filha. Aí Bruno falou assim, vamos ter ela lá no Japão? Aí eu falei, não, Bruno, pelo amor de Deus, eu quero ter minha filha aqui. Aí a gente começou a orar e eu falei, Bruno, Deus ainda não está permitindo que a gente vá, vamos ter nossa filha de uma vez, vamos ter nossa filha aqui. E aí a gente começou a tentar, né, a ter a nossa filha. E aí durante esse tempo que eu estava tentando engravidar, a gente estava tendo aula de japonês. Aí o nosso professor de japonês falou assim, tem um nome muito comum no Japão, que é Yumê, é um nome muito bonito. Aí eu falei, qual o significado desse nome? Aí ele falou, o significado é sonho. Aí eu falei, então é esse o nome da minha filha, vai ser Yumê, porque a nossa vida vem sendo, esses anos todos, gerada em sonho. Esse sonho que nunca se realiza, mas a gente sabe que vai se realizar. E aí a gente colocou o nome dela de sonho, de Yumê. Através desse processo todo, né, da Yumê, nosso sonho, a Patrícia foi, engravidou, nós tivemos ela. E engraçado que esse tempo todo, nós vivemos como Noé, que recebeu uma direção de Deus e as pessoas começavam a questionar, mas não vai chover? Nunca choveu, pô, como que esse homem vai construir uma arca? E nós nos sentimos assim porque, na verdade, durante muito tempo, né, nós compartilhamos esse sonho, né, o novo convertido recebeu um chamado, a gente não tinha essa maturidade, né, de controlar as coisas, segurar o tempo de Deus. A gente começou a falar que a gente tem um chamado no Japão e os anos foram se passando, né? Nós nos preparamos durante 8 anos, fez 8 anos agora, em janeiro fez 8 anos. E a realidade é que as pessoas falavam, mas vocês não vão para o Japão? Não era um sonho só nosso, mas um sonho que Deus gerou em nosso coração, um sonho de Deus. Então nós prosseguimos e começamos a tirar passaporte. Nosso passaporte sempre ficou na validade, porque quando ele vencia a gente ia, renovava, e o pessoal, de novo, vocês vão renovar o passaporte? E a realidade é que a gente nunca olhou para trás e nem desistiu do sonho de Deus para a nossa vida. E várias vezes nós demos entrada nos documentos lá, mandamos para o Japão para dar entrada, e a realidade é que isso nunca saía, porque eu sou 4ª geração e eu só posso ir se eu for convidado por uma igreja, né, para ir como missionário,
ou se uma firma me convidar e assumir total responsabilidade, né? Qualquer dano que eu possa fazer no Japão, eles são responsáveis por mim. Então é complicado para uma pessoa desconhecida assinar por mim lá. E durante todo esse tempo, né, nós começamos a fazer contato com algumas igrejas no Japão, começamos a enviar e-mails e pessoas começaram a nos responder, porque isso tudo foi acontecendo porque nós nunca desistimos, porque temos que ter passos de fé. Nós conhecemos um pastor onde ele respondeu o nosso e-mail e me ligou. Um dia eu estava trabalhando, ele ligou lá para a loja e falou: quero falar com o Bruno. Aí o pessoal falou: mas quem deseja falar com ele? Ah, é um pastor do Japão. Aí o pessoal veio todo empolgado, né? E me chamou, conversei com ele. E ele falou: então faz o seguinte, manda os seus documentos que eu vou dar a entrada. Aí foi engraçado que a gente começou a criar um relacionamento, né? Eu mandava e-mail, ligava para ele também. E teve um dia que me deu uma curiosidade muito grande. Falei: mas pastor, o senhor nem me conhece, o senhor vai tirar o documento para mim, assinar esse documento, se responsabilizar pelas nossas vidas aí? Aí ele falou assim: pode ficar tranquilo que eu orei e é de Deus. Eu falei: então amém. Apareceu vários gigantes, né, para mexer com nossas emoções durante esse período, porque, né, hoje, como a Patrícia falou, toda a nossa estrutura de vida se resume em apenas uma mala, né? Temos a nossa filha e esses gigantes se levantaram na nossa vida como, né, a minha família vinha: Bruno, você tem que comprar uma casa, né? Hoje tem a facilidade de você procurar Caixa Econômica, tem vários planos lá que você pode fazer e pagar. Também tivemos oportunidades de ir para outra cidade abrir um negócio. Eu cheguei a pensar em ir. E isso tudo foi, né, mexendo com nossas emoções e nós tivemos que lutar contra isso, né? E foi engraçado, até uma experiência que eu tive muito tremenda. Nós estávamos no ensaio dos adolescentes e eles lá ensaiando, foi bem no começo, todo mundo desafinado. E nós chegamos lá, eles começaram a ensaiar aquele ensaio totalmente fora do ritmo, o pessoal desafinado. Hoje mudou. E nós olhamos para eles e começamos a chorar, porque o Senhor perguntou para mim e para a Patrícia no mesmo momento: vocês vão abrir mão disso por causa de dinheiro? Né? Nós já estávamos chorando e nós decidimos não ir mais. Nós decidimos cuidar das pessoas e nós nos dedicamos ainda mais aos adolescentes. E isso trouxe para a gente uma alegria muito grande também, uma recompensa de Deus em satisfazer o nosso coração com a obra e não com as coisas que a gente poderia obter nessa terra. Pode glorificar. E através de tudo, desse contato que tivemos com esse pastor que decidiu nos ajudar, né, pela vontade de Deus, nós já enviamos os nossos documentos, já estão lá há 2 meses e esse documento demora de 3 a 6 meses para obter uma resposta. E eu já conto com a ajuda da igreja para que esteja orando, para que seja liberado esses documentos, que o visto seja aprovado, para que a gente possa representar o Senhor naquela nação e fazer com que o nome dele seja conhecido no Japão.